Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre jogos de Olimpíadas, né? Muitas Olimpíadas de Matemática trazem jogos de lógica, jogos de tabuleiro, jogos de dado, para poder trabalhar um pouquinho alguns conceitos, em geral, de raciocínio lógico. Eu vou começar com um exemplo e aí a gente vai ter aquele mesmo estilo de aula, que alguns eu dou dica, alguns vocês fazem, e a gente vai trabalhando juntos e qualquer dúvida eu estou no Hangout, beleza? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, esse exercício é para a gente começar a ilustrar sobre isso. Esmeralda inventou uma brincadeira. Ela digitou alguns algarismos da primeira linha de uma folha. Depois, na segunda linha, ela fez a descrição dos algarismos digitados da seguinte maneira. Ela apresentou a quantidades de cada um dos que apareceram, em ordem crescentes de algarismos. Nossa, ficou meio confuso, eu não entendi, né, o que ela fez na primeira, segunda linha, das regras do jogo que ele me deu. Mas todo exercício de Olimpíada, depois ele dá a regra, ele dá um exemplo que ajuda muito a gente a entender. Então, após ele digitar esse númerozão aqui, 210356621112, ela digitou 103132131526. Pois, no número que ela digitou primeiro, existe um algarismo zero. Por isso que ela colocou que tem 1, 0. Dá uma olhadinha nesse número aqui, ó, tem um zero só. E aí ela digitou 1, 0. Tá? Tem 3 algarismos uns, ó. 1, 2, 3 algarismos uns. Então ela digitou 3 uns. Ok? Tem 3 algarismos 2. 1, 2, 3. Então ela digitou 3, 2. E aí ela fez a mesma coisa. Tem tem um algarismo. Onde que eu tô? Aqui. 3 algarismos 2, a gente já foi essa parte. 1 algarismo 3. Então tem 1 algarismo 3. Já risquei aqui, 1 algarismo 3. Não tem algarismo 4, então ela não põe nada. Não põe 0 algarismos 4. Dá para ver que ela não põe nada, tá? A regra deixou bem claro isso agora no exemplo. Mas tem um algarismo 5. Olha lá, um algarismo 5. Pá. Então, um algarismo 5. E tem 2 algarismo 6, que é o 66 aqui. Então, 2 algarismo 6. Tudo bem? Então, a partir do exemplo, a partir das regras que ela deu, eu entendi agora o que é para fazer. E agora eu vou ler as alternativas. Ela começou uma nova folha com 1. Ok. Então, ela começou uma nova folha com 1. Fez, então, sua descrição. Ou seja, aqui tem um algarismo 1, certo? Então, ela começou a folha dela com 1. E agora ela falou que tem um algarismo 1 na segunda linha. Depois escreveu 11, ou seja, que a gente acabou de fazer. Ou seja, ela digitou 2 algarismos 1 na terceira linha. Afinal, como a linha de baixo é sempre a descrição da linha de cima, então na primeira linha ela digitou 1. Na segunda linha ela falou que tem um algarismo 1. Na terceira linha ela vai falar que tem 2 algarismos 1 na linha de cima. Então, na quarta linha, ainda nem li o que ele está falando, mas provavelmente vai ser isso. Eu sei que eu vou ter um algarismo 1 e eu vou ter um algarismo 2. Na próxima linha, eu sei que eu vou ter 3 algarismos 1 e um algarismo 2, ok? Então, vamos lá. E assim continuou, né? O que ela digitou na 10ª linha da folha? Pessoal, aqui não tem um padrão exatamente. Como são só 10 linhas, repare que eu já escrevi aqui 5 linhas bem rapidão. Então, vamos continuar até chegar na 10ª linha. Então, ó, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª linha. Então, ó, eu tenho 2 algarismos 1, um algarismo 2 e um algarismo 3. Próxima linha, eu tenho 3 algarismos 1, 2 algarismos 2 e um algarismo 3. Próxima linha, eu tenho 2 algarismos 1, eu tenho 2 algarismos 2 e eu tenho 2 algarismos 3, perdão. Vai ficando confuso. Próxima linha, eu tenho um algarismo 1, eu tenho 3 algarismos 2, eu tenho 4 algarismos 2, eu tenho 4 algarismos 2, né, ó, 1, 2, 3, 4, e eu tenho um algarismo 3. Agora eu tenho 3 algarismos 1, eu tenho um algarismo 2,
um algarismo 3 e um algarismo 4, certo? É isso que ele vai digitar na 10ª linha. Bom, para a letra B eu vou limpar um pouquinho a folha, vamos para o próximo slide. Letra B, então. Esmeralda gostou tanto de fazer isso que ela decidiu preencher várias folhas com essa brincadeira. Esmeralda, você precisa de amigos. Começou com a primeira, começou com 01 na primeira linha da folha. Quais são os dois primeiros algarismos da esquerda que ela digitou na 2.006ª linha? Então, repare que aqui já aparece mais um exercício de sequência, né? Provavelmente, depois de um certo tempo, nós teremos uma repetição. Eu acredito que, inclusive, vai ser o próprio 01, ou 10, na verdade. Porque eu acho que não vai aparecer mais zeros na sequência. Vamos ver? Então, ela começou com 01. Então, eu vou falar que tem um número 0 e um número 1 na próxima linha. Tá vendo? Na outra linha, eu vou falar que tem um número 0 e 3 números 1s. Eu acho que esse 10 aqui do começo, os dois primeiros algarismos, né? Eles sempre vão ser 1 e 0. Porque, como a gente viu no exemplo, lembra que o 4 não apareceu e a gente não fala que tem 0 números 4? Então, não tem como aumentar a quantidade de zeros na minha sequência. Eu vou ter sempre um único número 0, né? Inicialmente era esse e agora vai ser sempre esse segundo. Pode fazer quantos vocês quiserem aí, ó. Vai ficar um número 0, dois número 1s, um número 3. Olha lá, vai ter um número 0, um número 0, dois números 1s, um número 2, um número 3. Pode fazer infinitas vezes que a gente vai ter sempre um número 0 aqui, tá bom? Enfim, pessoal. Então, imagino que vocês já saibam aí como continuar. Então, qual que vai ser o algarismo, os dois primeiros algarismos da esquerda da 2.006ª linha? É o 1 e o 0. Beleza? Esse exercício está enunciado bem longo, então eu desloquei um pouquinho aqui para o lado para não ficar muito pequenininho na tela, tá? Então, tá essa segunda parte, a continuação aqui da primeira. Vamos lá. A partir do tabuleiro mostrado nas figuras abaixo e 4 peças, 2 circulares cinzas e 2 quadradas pretas, Esmeraldinho inventou o seguinte jogo. Inicialmente, as peças são colocadas no tabuleiro como mostra a figura 1. Né? Então está aqui, figura 1, as 2 circulares cinzas, as 2 quadradas pretas, beleza. A meta do jogo é, após certo número de movimentos, trocar as peças de posição, chegando na situação 2, ou seja, onde estavam as esferas virarem os quadrados e os círculos virarem os quadrados, né? Trocar eles de posição. Cada movimento consiste em mover uma das 4 peças, uma ou mais casas, acima, abaixo, à esquerda ou à direita. Todavia, tal peça não pode pular nenhuma peça que eventualmente esteja no caminho, ou ocupar uma casa onde já existe uma peça. Beleza, ele deu a regra, e aí, como eu falei, toda a questão de jogos, o que ele faz depois de dar a regra? Por exemplo, tudo bem? Sempre ele vai dar o exemplo. Ai, não entendi, é muito difícil. Pessoal, calma, olha o exemplo e vai olhando a regra. Então, a peça marcada como A, dá uma olhadinha na figura, a peça marcada como A, só pode se mover para alguma das casas destacadas em cinza. Ela não pode ir para cima, por quê? Porque ela não pode ocupar uma casa onde já existe uma peça. Está escrito aqui na regra. Tudo bem? Então, como ela não pode ocupar uma casa já ocupada, ela não pode ir para cima, ela não pode invadir esse quadrado. Ela pode ir 2 para a direita, porque ele falou que pode ir quantas quiser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Ele pode ir uma para a esquerda que não tem mais, ele pode descer uma, só não pode ocupar esse quadrado, e não pode ocupar onde está o círculo ali de cima. Tá? Beleza. Próximo tópico. Os movimentos dos círculos e dos quadrados são alternados.
Então, uma vez um círculo, uma vez o quadrado. O jogo começa com o movimento de um dos quadrados. Ok? Então, pergunta agora. Determine a menor quantidade total de movimentos necessários para terminar o jogo. Mostre passo a passo através de desenhos como movimentar as peças com esta quantidade de movimentos e prove que não é possível terminar o jogo com menos movimentos. Então eu estou fazendo essa questão porque ela é bem dificinha, ela é bem elaborada, e aí a minha ideia é poder ajudar vocês. Tem algumas questões de jogos que são mais complicadas e outras mais fáceis. Eu vou limpar o slide que tem muito texto, e aí o que a gente precisar a gente coloca algumas anotações. Bom, pessoal, repara, aqui a gente colocou o desenho, né, dos quadradinhos. E uma coisa importante da gente destacar é quantos movimentos, mesmo que as regras não fossem respeitadas, a gente teria que fazer aqui para ser o mínimo possível. Porque, por exemplo, a gente não pode movimentar na diagonal. A gente sabe que, pela regra, a gente só pode andar para cima, para baixo, para os lados. Então, repara que, vamos dar um exemplo aqui. Esse quadradinho, para ele vir parar em qualquer uma dessas duas posições, qual o mínimo de movimentos que ele tem que fazer? Repara que ele nunca chega ali direto, né? Ele poderia ocupar essa casa ou essa casa no primeiro movimento. Se ele ocupasse a última casa, ele precisaria de mais um movimento para assumir esta posição aqui. Tudo bem que não pode ter conflito de posição com o círculo, mas no mínimo, para ocupar essa posição, ele precisa de 2 movimentos. Se ele tivesse parado aqui, ele também precisaria de um para chegar aqui e de mais um para chegar aqui. Então, para qualquer um dos dois círculos, no mínimo, ele precisaria de 2 movimentos. Repara que ele poderia fazer em mais. Ele poderia vir para cá e para cá, 3 movimentos. Então, como a gente quer o menor possível, a gente está vendo que esse quadradinho, no mínimo, tem que fazer 2 movimentos. O outro quadradinho, mesma coisa. Ele pode descer e andar até o círculo aqui, 2 movimentos, para ele assumir essa outra posição. E ainda, ele poderia andar para o lado aqui e depois descer para cá, também são 2 movimentos. Então a gente sabe que o outro quadradinho também levaria, no mínimo, 2 movimentos. Repara que o círculo poderia subir aqui e depois vir para cá. Então também são 2 movimentos, ele não consegue ir direto, ele não pode andar na diagonal nem para cá nem para cá. Então, no mínimo, 2 movimentos para ocupar uma das casinhas. Ele poderia também trocar, tá? Ele poderia também ter ido no outro quadradinho também com 2 movimentos, 1, 2. E esse quadradinho poderia 1, 2 vir para cá, ou poderia 1, 2 vir para cá. Então, a gente sabe que, no mínimo, a gente vai precisar de 8 movimentos. Não dá para fazer com menos do que 8 movimentos com essas regras. Talvez 8 não seja o suficiente, porque a gente tem que respeitar as outras regras, como, por exemplo, eles não podem bater no meio do caminho. Tá? Bom, a gente sabe que 8, pelo menos, a gente precisa. No mínimo de 8. Será que a gente consegue com 8? Vamos fazer um teste. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou colocar aqui do lado alguns tabuleiros vazios para a gente fazer o nosso esquema, tá bom? Eu tentei colocar, não consegui. Eu vou no próximo slide. Vou limpar esse slide. Vamos lembrar que são 8. Daí a gente coloca tudo de novo aí. Então vamos lá. Primeiro movimento. Desce o quadradinho até lá embaixo. Lembrando que eu tenho que alternar. Movimento agora de um dos círculos. Vou movimentar esse daqui para cá. De tal forma que ele não ocupe nenhum espaço que vai impedir alguém de se movimentar. Próximo movimento tem que ser um quadrado. Então, vou movimentar esse quadrado até o cantinho aqui. Ok? Mais um movimento para cima. Ok? Do círculo agora, né? E agora quadrado de novo. Eu posso colocar esse quadrado e repara que esse quadrado, pessoal, ele veio parar no lugar de um dos círculos já. Então, esse quadrado, ele veio parar no lugar desse círculo. Ele já está na posição que eu queria. Eu fiz 2 movimentos com ele. Próximo. Subiu o círculo, que também foi para a posição de um quadrado. Não preciso mais mexer com ele.
vejo um quadrado se movimentar, jogo o quadrado para o lado no lugar do círculo, ele assume um lugar certinho, e por último, o outro círculo. E por último, o outro círculo, assumindo a posição do último quadrado. Repara, pessoal, que dá para fazer de outras maneiras, dá para fazer de outras ordens, só que em todas elas, a gente nunca vai conseguir fazer em menos do que 1, 2, 3, com mais 4 aqui, ó, 4, 5, 6, 7 e 8 jogadas. A gente é provado que não dá para fazer com menos de 8. Então, talvez não seja essa a maneira que você achou, mas vai ser parecida com essa, vai ser espelhada. Ah, mas eu fiz em 9 e em 10. Tudo bem, talvez você tenha errado aí de ter impedido o caminho do círculo do quadrado em alguma vez. Só que a gente quer fazer na menor quantidade possível. A regra falou isso. Então tem que ser 8. Ah, dá para fazer menos de 8? A gente já provou que não dá. A gente já mostrou que não é possível fazer com menos de 8. Ok? Tudo bem, pessoal? Esse problema 3, pessoal, ficou para vocês responderem lá no Classroom. No Classroom não, no formulário. Pedro e Mônica jogam um tabuleiro 1 por 11. O que é 1 por 11? É 1 quadradinho por 11, né? Então você vai pegar aqui, fazer 1 quadradinho de linha e 11 na coluna. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, deu certo. Nossa, ficou certinho. Ai, retíssimo. Que não for, então você pega o tabuleiro, não é? Cada um, em sua vez, pode pintar um dos quadrados que não foram pintados anteriormente, obviamente. Ou 2 quadrados consecutivos. Consecutivos é um do lado do outro. Se ambos estiverem em branco. Quem não puder mais jogar, perde. E sabe-se que Pedro será o primeiro a jogar. Quem pode sempre garantir a vitória? Quem pode jogar de forma que ele sempre vai garantir a vitória? Então, aí você explica quem e como pode garantir a vitória, tá? Explica com palavras, se quiser mandar foto, vou deixar lá também como possibilidade para mandar foto. Vou tentar, pelo menos, não sei se isso é possível. Mas daí você pensa, tem 11, né? 11 não é par. O que será que... Pensa em alguns jogos, faz alguns jogos como se você fosse as duas pessoas tentando ganhar e ver quem vai sempre ganhar e o porquê disso, tá bom? Aí qualquer dúvida a gente explica depois lá no Hangout. Então, ó, pessoal, o Arnaldo e o Bernardo disputam um jogo num tabuleiro 2 por N. Esse N pode ser qualquer valor, né? Pode ser 1, 2, 3, 10, 2000, 2005, 2004, como o exercício vai perguntar. As peças do jogo são dominós de 2 por 1, então eles podem ocupar aqui ou aqui, por exemplo. Né? Eles são 2 quadradinhos por 1. Inicialmente, Arnaldo coloca o dominó cobrindo exatamente 2 casas do tabuleiro, na horizontal ou na vertical, como eu mostrei. E os jogadores sempre se revezam colocando uma peça no tabuleiro, ou na horizontal ou na vertical. Sempre cobrindo exatamente 2 casas do tabuleiro. E não é permitido colocar uma peça sobre a outra, nem parcialmente nem inteira, tá, pessoal? Quem não conseguir mais colocar peças no tabuleiro, perde. Qual dos dois jogadores tem uma estratégia vencedora, ou seja, uma estratégia que leva à vitória em qualquer que sejam as jogadas do seu adversário? Para o n igual a 2004 ou o n igual a 2005. Gente, esse exercício vai ajudar muito a resolver o de cima. Repare que a gente tem um tabuleiro simétrico, né? Que pode ter uma quantidade de colunas pares ou colunas ímpares. E para mostrar para vocês qual que é essa estratégia, eu vou colocar o n igual a 7 e vou explicar por que vale o n igual a 7. Vai ter a mesma solução do 2005 e o n igual a 6, a mesma ideia para o de 2004. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar 7, que eu acho que aí dá para visualizar um pouquinho melhor. Então, imagina que eu tenho aqui 7 colunas, tá? Estou ignorando essa última parte toda. Eu tenho essas 7 colunas. O Arnaldo começa jogando. E o Arnaldo, nesse caso, tem uma estratégia vencedora. Qual que é a estratégia vencedora, pessoal? É colocar uma peça no meio. Se o Arnaldo colocar a peça no meio, não só isso, mas
se ele começar com uma peça no meio, repare que ele separou esse tabuleiro em dois tabuleiros iguais de 3 e 3, tá? 3 por 2 e 3 por 2. Com isso, pessoal, fazendo essa separação, tudo que o Bernardo fizer, ele tem a condição de imitar. Porque tudo que o Bernardo fizer a partir de agora, o Bernardo pode jogar de qualquer um dos lados. O Arnaldo, como ele vai na sequência, é só ele repetir. Então, o Bernardo colocou aqui, é só o Arnaldo espelhar e colocar aqui. Aí o Bernardo coloca aqui. Aí ele vai lá e coloca aqui. Tá? O Bernardo coloca aqui. Ah, o Arnaldo coloca aqui. Pronto. O Arnaldo vai ser o último a jogar. Ok? Então não tem como o Bernardo ganhar. Tudo que o Bernardo fizer é só o Arnaldo repetir. Ah, mas e se o Bernardo jogar uma peça de cada lado? Não tem, pessoal. Pode testar aí. É só o Arnaldo fazer a mesma coisa. Então o Bernardo jogou primeiro na esquerda, o Arnaldo joga aqui. Então o Bernardo, para ferrar com ele aqui, coloca ele aqui, assim, ó. Então é só o Arnaldo chegar e colocar aqui. Pronto. O Bernardo não vai jogar de novo. Não tem como. Certo? Então, pessoal, repara que não tem o que faça o Arnaldo colocando a peça no meio e imitando o Bernardo, ele sempre ganha. Ah, mas era possível, num tabuleiro ímpar, o Bernardo ganhar de algum jeito? Se o Arnaldo errasse? Era possível. Repara, pessoal. O Arnaldo colocou aqui e o Bernardo colocou aqui. Arnaldo, Bernardo. Bernaldo. Arnaldo. E aí, vez do Bernardo. Olha como o Bernardo poderia ter ganho nessa rodada aqui se o Arnaldo tivesse jogado errado desse jeito. Se o Bernardo colocasse aqui a peça, o Arnaldo não poderia colocar mais peças, o Bernardo ganharia. Então, no ímpar é possível o Bernardo ganhar? É. Mas se o Arnaldo jogar direitinho, ele ganha. Ok? O primeiro a jogar ganha se o tabuleiro tiver ímpar colunas, tá bom? Certo, pessoal? Vamos ver agora a condição da situação do par. Então, qual que é a estratégia vencedora do ímpar? Jogar no meio, ok? E depois jogar espelhado. A gente fala, pessoal, e jogar simétrico ao adversário. Isso para qualquer quantidade ímpar, tá, gente? Pode testar aí, faz para 9, faz para 11, 13, pode ver que isso sempre vai dar certo. Agora, e se a quantidade for par? Por exemplo, n igual a 6, tá? Igual a gente tem aqui. Quem que vai ganhar agora? Repare que o Arnaldo não pode mais jogar no meio, não existe meio, ok? E agora, pessoal, como não existe meio, a situação que o Bernardo estava quando o Arnaldo colocou a peça no meio e separou o tabuleiro em duas partes iguais, é como se o Bernardo tivesse jogado a primeira peça no meio e você separar o tabuleiro em duas partes iguais. Então, como tem quantidade par, você pode separar em 3 e 3, por exemplo. E qualquer coisa que o Arnaldo fizer, é só o Bernardo repetir. E o Bernardo vai sempre ganhar. Então, se o Arnaldo começa com uma peça aqui, o Bernardo vem e põe a peça aqui. Ok? E daí o Arnaldo vem e põe para cá. O Bernardo vem e põe para cá. O Arnaldo põe uma peça aqui. O Bernardo põe a peça aqui. O tabuleiro está dividido e o Bernardo vai ser o primeiro, vai ser o segundo a jogar com o tabuleiro dividido. A gente já viu que o segundo a jogar com simetria dos dois lados acaba ganhando, como a gente viu na situação anterior. Repara, pessoal, o Bernardo ele poderia jogar no meio aqui, ó. Ele poderia colocar aqui e aqui, tudo bem. É só o Bernardo repetir. Ele coloca no meio também aqui. O Arnaldo coloca para cá, ele coloca para cá. Não tem como o Arnaldo jogar se o Bernardo imitar o Arnaldo. Então, nesse caso, quem tem estratégia vencedora? Aqui embaixo era o Arnaldo. E aqui em cima é o Bernardo. Bernardo e Arnaldo é trava-língua, né?
basta jogar simétrico ao adversário. Simples assim. Tudo bem, gente? Bom, pessoal, a gente vai tratar aqui de um outro tipo de problema, que não é de simetria, é um problema de casas vencedoras e casas perdedoras, tá? O que significa isso? Então, a gente tem um exercício aqui, que na primeira casa de um tabuleiro, de 1 a 13, de 1 por 13, aliás, um quadradinho por 13, uma linha por 13 colunas, está uma moeda. Tiago e Maria movem alternadamente. Em cada turno é permitido avançar 1, 2, 3, 4 ou 5 casas. Quem colocar a moeda na última casa é vencedor. Se a Maria começa jogando, ela pode ter certeza da vitória? Pessoal, nesse tipo de jogo, vão ter algumas casas que te dão certeza de vitória e algumas casas com certeza de derrota. A casa 13, que é a última, o jogador que colocou lá, ele venceu o jogo. Só que para a moeda chegar na casa 13, ele tem que estar de 1 a 5 casas de distância da casa 13. Ou seja, ele pode estar na 12, na 11, na 10, na 9 ou na 8. Né? A moeda estando em uma dessas casas, quem colocou nessa casa perdeu. Porque ele sabe que se ele colocar na 8, a próxima pessoa vai andar 5 casas e vai acabar vencendo na 13. Se ele colocar na 12, a pessoa vai andar uma casa vencendo. A pessoa pode errar. Tudo bem, mas a gente não está contando com um erro. A gente está pensando que a pessoa está jogando direitinho a melhor estratégia possível. Para a gente ter uma certeza de vitória, como ele pediu no exercício. Então, quem jogou a 13 é uma posição vencedora. Quem jogou da 8 até a 12 é uma posição perdedora. Mas como que chega nessas posições? Bom, repara que da posição 7, quem colocou a moeda na casa 7 vai vencer com certeza. Porque o próximo que jogar pode pôr na 8, e aí o outro jogador coloca na 13. Se andar 2 casas, vem para 7, aí a pessoa vem para cá. Então, para cair na 13 e vencer, a pessoa tem que estar, o vencedor tem que estar também na casa 7. Pode ver que, a partir de então, qualquer jogada do outro jogador vai ocasionar na vitória de quem colocou na 7, tá bom? Bom, agora repara que aqui, quem colocou na casa 6 vai perder o jogo. Olha por quê. Se alguém colocar na casa 6, o próximo jogador pode andar uma e cair na 7, que a gente já viu que a casa 7 ganha o jogo. Então, na casa 6 é uma posição perdedora. Assim, pessoal, pelo mesmo motivo, a 5, a 4, a 3 e a 2. Olha por quê. Se você a moeda está na casa 2, a pessoa pode simplesmente colocar da casa 2 para a casa 7, né? Utilizando 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, e ela acaba ganhando o jogo. Então, qualquer um que colocar em qualquer uma dessas casas vai perder o jogo. Sendo que a moeda ela começa na primeira casa, e o 6 ele está 5 de distância da primeira casa, repara, pessoal, que quem começar jogando esse jogo vai perder sempre. Pode testar, né? Quer dizer, não é que vai perder sempre, a menos que alguém jogue errado. Mas se você jogar direitinho, né, com uma estratégia vencedora, que é a primeira pessoa fez um movimento, qualquer que seja, colocando da casa 2 até a casa 6, tá bom? Qualquer movimento que ela faça, ela vai colocar da casa 2 à casa 6. A segunda pessoa a jogar tem que jogar para a casa 7. Obrigatoriamente joga na casa 7. A próxima pessoa vai poder jogar de 1 a 12 e a pessoa que jogou por segundo vai acabar jogando na 13. Então, a Maria, se ela começar jogando, ela pode ter certeza da vitória? Não. A Maria não pode, porque se ela começou jogando, ela vai colocar da 2 a 6. Só se o Thiago, que é o segundo a jogar, se ele não colocar na casa 7, a Maria vai poder ganhar. Se ele colocou na casa 7, tchau Maria, perdeu o jogo. Podem fazer isso à vontade, pessoal. Testem várias possibilidades. Coloquem aí Maria
colocou na casa 2. Então o Thiago colocou na 7. Pode ver que ele sempre que você colocar o Thiago na casa 7, o Thiago vai poder ganhar esse jogo com qualquer outra combinação aqui. E a Maria colocou na 8. Então o Thiago colocou na 13 e ganhou o jogo. Pode mudar essa casa e essa casa que vocês vão ver. Se o Thiago mantiver a 7 e a 13, ele vai ganhar. A Maria nunca consegue ganhar nesse caso. Vamos lá, pessoal. Esse daqui vai ficar para vocês fazerem, mas vou começar aqui para ajudar vocês. Sob uma mesa estão 38 moedas. Alberto e Biaca, faltou um N aí, jogam em turnos. Em cada turno é permitido tirar 1, 2, 3 ou 4 moedas. Quem retirar as últimas moedas é o vencedor. Se Bianca começar jogando, ela pode ter certeza da vitória. Pessoal, vamos de trás para frente novamente. Se sobrar de 1 a 4 moedas, a pessoa vence. 1, 3 ou 4 moedas, a pessoa vence. Né? Faz aí a estratégia vencedora. Descobre quais casas, descobre quem começa, quem termina. Explica aí. A Bianca, se ela começar jogando, é possível ela vencer? Dá uma pensadinha nisso. Descobre quais casas são as vencedoras e perdedoras. E aí descobre toda vez que o Alberto tirar X moedas, quantas que a Bianca tem que tirar, X menos quanto aí para ela vencer. Se é possível, né? Se não for, dá uma explicadinha, tá bom? E para finalizar, um último exercício aqui, utilizando o xadrez. É importante conhecer o movimento das peças de xadrez para Olimpíadas, tá, pessoal? Direto eles colocam torres, bispos, rainhas em problemas. Então é importante conhecer um pouquinho quem ainda não conhece. Baixa um xadrez online, dá uma olhadinha como que joga. Não precisa saber jogar bem, mas precisa saber o movimento das peças, tá? Em um tabuleiro 8x8, a torre está na casa A1. Né? Então, quando a gente pega o tabuleiro de xadrez, ele tem 8 linhas por 8 colunas, né? E elas estão numeradas de 1, 2, 3 até o 8 e até o H. Tudo bem? Então, a casa A1 é essa primeira casa aqui. Dois jogadores movimentam com o objetivo de colocá-las na A8. Então você tem uma torre que está na casa A1 e o objetivo é chegar na H8. Lembrando que a torre, pessoal, para quem não conhece o xadrez, ela pode se movimentar quantas casas ela quiser para o lado, para cima, para o outro lado ou para baixo, tá bom? Ela pode fazer qualquer movimento de quantas casas ela quiser nas direções horizontais e verticais, nunca diagonal. E cada rodada ela pode se movimentar uma vez só, né? Então ela pode movimentar 5 para cima, 3 para cima, 2 para o lado, mas é de uma vez só. Sabendo que a torre pode apenas se mover para cima ou para a direita, né? Nesse jogo só vai poder então para a direita ou para cima, não vai poder voltar. Quantas casas o jogador desejar. E que não pode passar a vez, determine qual jogador tem estratégia vencedora. Quem pode ganhar o jogo. Então a gente já sabe, pessoal, que esta casa aqui é a vencedora. Ok? A casa 8 é a vencedora. Então a gente sabe que qualquer jogador que colocar ou na coluna H ou na linha 8 vai perder o jogo. Tá? Qualquer um que colocar nessa região vai acabar perdendo o jogo. Por que ele vai perder o jogo? Colocou aqui, tá, ele movimenta para lá. Colocou aqui, ele movimenta. Colocou aqui, ele movimenta para cima. Então, qualquer um que colocar na coluna H ou na linha 8, elas são posições... Acho que tudo certo, aqui deu um zoom. Então, vou pintar essas regiões como perdedoras. Bom, então o que acontece? O primeiro a jogar, ele sabe que ele tem que evitar de colocar lá. Então, qual que é uma boa estratégia? Ele pode empurrar até uma coluna aqui, de tal forma que o próximo vai ter que movimentar para cá? Não, o próximo pode movimentar para cima. Só que se ele colocou aqui e o próximo jogar ele para cima, o
quem fez esse primeiro movimento vai perder o jogo, vai colocar numa posição, vai ser colocado numa posição perdedora. Enfim, então o que a gente sabe, pessoal? Que quem vier parar nesta posição aqui, quem conseguir colocar a torre nesta posição, vai ganhar o jogo, né? Porque o próximo não pode mover na diagonal, ele vai ter que me colocar numa posição vencedora para cá ou para cá. E repara, pessoal, que qualquer outra posição da diagonal também vai ser vencedora. Quer ver? Ó? Imagina que a torre veio parar aqui por algum motivo. Repara que qual que é a escolha do próximo jogador? Ele pode colocar numa posição que você vai vencer o jogo, ele vai perder, ou ele pode evitar e colocar aqui fora. Beleza. Só que se ele colocar aqui fora, você vai colocar ele de novo na diagonal. Então, repara, pessoal, que toda diagonal do tabuleiro é uma posição vencedora. Toda diagonal é uma posição vencedora. Ok? Toda essa diagonal aqui é uma posição vencedora. Essas casinhas do meio são todas vencedoras. E então, pessoal, o objetivo é chegar na diagonal. Quem chegar na diagonal ganha. O primeiro a jogar não pode pôr na diagonal. O segundo a jogar pode. Então, repara que qualquer lugar que o primeiro a jogar colocou, o segundo, jogando para a diagonal, essa peça, independente de onde ela estiver, se ela estiver para cá, você joga ela na diagonal, você vai acabar ganhando o jogo. Mas daí o cara ele vai pegar e vai tirar aqui. Tudo bem, você joga para a diagonal. Você vai jogar o tempo inteiro na direção da diagonal, que você vai acabar ganhando o jogo. Tudo bem, pessoal? Essa é a estratégia vencedora desse caso. Bom, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Eu deixei para vocês um formulário com 5 questões. Uma que é bem facinho, os jogos, só a introdução de jogos, né, colocando contexto de jogos dentro de questões. 2 questões que vocês vão usar a ideia de simetria, a 2 e a 3. E 2 questões que vocês vão utilizar o conceito de posição vencedora e posição perdedora. Ok? São conceitos muito importantes para Olimpíadas, se chama teoria dos jogos, tá? Então, presta bastante atenção, tenta fazer o que não conseguir fazer durante a aula, vai olhando durante a semana, me pergunta no Hangout, e é isso aí, pessoal. Valeu, até mais, abraço.